Galera, apesar do sol que está agora aqui no Vale dos Sinos, a instabilidade já avança aqui em parte do Rio Grande do Sul. A região sul aqui já tem instabilidade, imagens de radar mostram aí chuva moderada avançando aí para a região de Pelotas, Rio Grande, aqui no Taim, também em Jaguarão, chegando a Bagé, Piratini, na volta de Canguçu, São Cepé, Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul e segue em deslocamento também em alguns pontos aqui no Planalto Médio, entre Tupaciretã até em direção a Juí, Três Passos. Então já temos chuva aí sendo registrada em alguns locais. Na imagem de satélite mostra aí as áreas de instabilidade. Não é nada muito severo, mas temos instabilidade já em deslocamento. A simulação para as próximas horas mostra até um pouco de chuva mais intensa aqui na região do Planalto Médio. Pode passar aí dos 30 milímetros aqui no Rio Grande do Sul. Região de Bagé tem mais chuva aí projetada para frente. Grande Porto Alegre tem pouca chuva, na casa de 5 a 10 milímetros. Mas a gente sabe, se ocorrer aí alguma condição de temporal aí à tarde, esse volume pode ser maior. Os simuladores nos colocam ainda situações ali que podem desencadear aí alguma severidade, mas diminuiu bastante comparando com as rodadas de ontem. Inclusive o modelo Icon também está concordando aí com o volume de chuva. Então, grande Porto Alegre nesta terça-feira, espera-se aí a temperatura batendo na casa dos 30 a 35 graus novamente, com possibilidade aí de pancadas e formações de verão ainda nesta tarde, mas já houve uma redução em função da rodada anterior. Então, possivelmente temos pouca condição também na Serra Gaúcha, litoral praticamente nada, talvez uma garoa aí, chuva fina entre Cideira e Torres. É na região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, Tupaciretã, direção Planalto Médio aí, que temos a maior quantidade de instabilidade, também aqui em Bagé. No extremo oeste, praticamente nada de chuva. O extremo noroeste também chove, direção aqui a divisa com Santa Catarina, que no momento chove pouco, na divisa aqui toda com o Nordeste Gaúcho, Lages, Taió, Blumenau também ali em direção a Joinville no Nordeste. E toda a faixa leste aqui é pouca chuva no restante do dia, inclusive na capital Florianópolis, a condição é de passar a temperatura acima dos 30 graus, sem previsão de chuva até o momento. Então toda a faixa já no extremo sul, que a gente pode ter um pouquinho de instabilidade entre Criciúma até Sombrio, mas a condição é super pequena e a temperatura continua alta. Para o Paraná, região central aqui temos mais condição de chuva, diminuiu bastante para Londrina, mas ainda tem condição de instabilidade, também em Maringá, em Ponta Grossa, Curitiba, Colombo, Tijucas do Sul, diminuiu bastante, o litoral praticamente nada, só que a temperatura continua alta lá em Curitiba, a temperatura batendo os 30 graus e temos aí um pouco de chuva em Cascavel, também em Pato Branco. A condição de chuva ela é pequena para a tarde, que há a possibilidade de pancadas. Destaca-se, por exemplo, aqui em algumas regiões, o vento norte intenso aí que teremos aí. Isso faz com que a temperatura suba ainda mais e esse vento norte aí que deve vir de encontro à frente fria aí nas próximas horas. Aumentando o zoom no mapa que a gente observa, então, que praticamente a faixa leste aqui, desde de Linhares até Criciúma, praticamente não temos chuva aí projetada para hoje no modelo europeu da rodada 0Z, em toda essa faixa aqui, que é praticamente aí boa parte de São Paulo, sul de Minas também não tem, capital, litoral Itanhaém, São Sebastião, Santos, Ubatuba, litoral carioca aí, Rio de Janeiro capital, todo o estado do Rio de Janeiro praticamente não tem chuva, a Zona da Mata também não, Belo Horizonte também não, o estado do Espírito Santo sem chuva também nesta quinta-feira, porém as temperaturas continuam altas aí na casa dos 30 graus, a projeção de nuvens mostra aí que praticamente o restante do dia é com muito sol e calor nesta terça-feira. Temos um pouco de instabilidade em Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, também ali São José do Rio Preto, Triângulo Mineiro também tem um pouco de chuva e na região centro-norte e noroeste de Minas também tem um pouco de chuva, lá na região central, Brasília. No nordeste do Brasil temos aí a faixa mais ao norte do nordeste, a partir de Recife, Petrolina para cima, Fortaleza tem um pouco de estabilidade, Teresina aí cerca de 20 milímetros, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Santarém,
E Manaus está naquele limite ali de poder ter instabilidade ao longo do dia, são pancadas esparsas aí, muito calor acima dos 30 graus, sensação de abafamento. E a região sul, sudoeste aí de Manaus, a gente tem instabilidade em direção a Porto Velho aí, podendo chover mais de 20 milímetros em muitas regiões. No Acre também, uma chuva aí mais considerável, que fica situada aí na região norte e oeste do Brasil. Não falei do Mato Grosso do Sul, mas temos aí entre Campo Grande e Dourados a instabilidade em boa parte do estado. Também em Três Lagoas tem chuva aqui, perto aí de 15 milímetros, tudo à tarde. Grande parte dessa chuva aqui, pessoal, ela fica para a tarde desta terça-feira. A gente vê que os movimentos vão colocando com o avançar aí da tarde, em torno de 15, alguns lugares 14 horas, alguns lugares 17 horas, final do dia. Alguns lugares nem vai chover. Ponto de atenção é que a temperatura aí 31 em São Paulo, 30 em Londrina, tudo passando acima dos 30, inclusive em Porto Alegre. E essa condição da temperatura alta é que pode desencadear aí alguns temporais aí típicos de verão, com chuva forte, com vento, com risco inclusive de queda de granizo isolada. Hoje à tarde vou estar acompanhando o deslocamento das instabilidades e aviso vocês nos grupos. Em caso aí de algum temporal avançando por aqui, eu também abro uma live aí de monitoramento das condições ao vivo do tempo. Certo, galera? Muito importante, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se tiver no celular, deixa o botãozinho de hypar, que é muito importante. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.